Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reiniciando esse grupo de estudo, nós queremos pedir a Deus a sua graça, a sua misericórdia, para que o nosso coração iluminado possa entender a palavra de Deus e vivê-la em sua vida. Pedindo pelos 25 anos da Fraternidade Jesus Salvador e todas as celebrações que Deus vai fazendo, todos os eventos. Pedindo pela nossa família, pela saúde, pela vida de cada pastoral, de cada movimento, para que Deus vá à frente de tudo e nos vivifique. Por isso peçamos ao Espírito Santo que nos guie no entendimento da palavra. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós. Por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, com a força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis no seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo sábado, Jesus foi tomar a refeição na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que, tendo sido convidado alguém mais importante que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar alguém, quem te convidou te dirá, amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Disse também a quem o tinha convidado, quando tu deres um almoço, um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, coxos, cegos. Então tu serás feliz, porque eles não podem te retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pegando o primeiro versículo aí, né? Que vai tratar, aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes da sinagoga, o chefe dos fariseus, e eles observavam. Então, na Bíblia Peregrino, banquete no sábado, Jesus não recusa convites, nem desperdiça tais ocasiões, mesmo sabendo que o vigiam, né? E antes de entrar nisso, mas nessa passagem, há 4 eventos aí, 4 eventos
como no 15, quando ouviu isso, um dos que estavam junto à mesa disse a Jesus: bem-aventurados que foram tomar refeição no reino de Deus. Então o que Lucas faz? Ele pega 4 coisas que aconteceu dentro de um banquete, de uma refeição, e ele compila como se fosse uma refeição só, tá? Mas são eventos diferentes que aí ele compilou, né? Que ele compilou. Então Jesus é convidado e as pessoas o observam, né? Vamos pegar Lucas 7, versículo 36. Lucas 7, versículo 36. Será que é isso? Mas até os 50 aí é muita coisa. O que aqui é para falar, vai até os 50, né? Mas aqui é para falar que Jesus era observado, né? Um fariseu convidou Jesus para a refeição. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher e era pecadora. Quando soube que Jesus estava na mesa, na casa do fariseu, ela trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume, postou-se atrás aos pés de Jesus e, chorando, começou a lavá-lo com suas lágrimas. Depois enxugava os cabelos e beijava-os e os ungia com um perfume. Ao ver isso, então é assim, ele é convidado pelo fariseu. Então aqui é a mesma coisa, né? Na nossa passagem lá, e eles o observavam, então todo mundo ficava de olho em cima. Acontece um fato. Ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado falou consigo mesmo: se esse homem fosse um profeta, saberia que é a mulher que o toca é uma pecadora. Então Jesus lhe dirigiu a palavra. Simão, tenho algo para dizer. Ele respondeu: fala, mestre. E aí ele conta uma história. Aqui é a mesma coisa, né? Eles observavam, Jesus notou como os convidados. Aí ele observa, então contou-lhes uma parábola. Então sempre vai acontecer esse diálogo. Quer dizer, Jesus não perde a oportunidade do banquete para dar lição, para proclamar a palavra, para falar aquilo que é a verdade. Então, às vezes a gente pensa em pregação só em homilia, em púlpito e igreja. Mas aqui Jesus está fazendo uma homilia, vamos colocar assim, está dando um ensinamento, e aqui não é contexto religioso. Não é contexto religioso. Aqui o contexto é de refeição. Então, quando fala que a gente é ungido como profeta, o profetismo nosso pelo batismo não é só pregar solenemente dentro de igreja. Se o próprio Jesus não perdia a oportunidade, nós também, em meio à nossa vida, seja na mesa, seja na fila do banco, seja no ônibus, seja onde for, a gente vai pregar, mas não precisa, quer dizer, é aquela coisa de ensinar mesmo, né? E como Jesus ensina? Com uma história, né? Que é uma parábola, tá? Vamos também no capítulo 11, versículo 37. Lucas. Mesmo Lucas. 11, versículo 37. Por isso que Jesus, uma das coisas que o falavam, que ele era comilão e beberrão. Porque enquanto João Batista fazia jejum, Jesus ia em tudo quanto era refeição. Tá? Enquanto Jesus estava falando, um fariseu convidou para tomar a refeição em sua casa. Então a gente fala, mas Jesus brigava com o fariseu, mas ele ia na casa do fariseu também. Então só aqui é 3, né? E são 3 diferentes, tá?
Então, aquela coisa vai, mas com esse intuito, né? A refeição em sua casa. Jesus foi e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que ele não se havia lavado antes da refeição. De novo ficava vigiando ele. De novo ficava observando ele. Tá? E aí aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas bem maduras na fé, né? Aí eu não vou na igreja porque ficam reparando em mim. Jesus não ligava para isso. Por que você tem que ligar para isso? Né? Por que você tem que ligar para isso? Porque é orgulho, né? É orgulho. Oi? Ele ia, comia, bebia e nem ligava. Nem ligava e as pessoas observando. Tradução, o fariseu via ele como um porco aqui, né? Porque ele foi e não lavou as mãos. Mas lavar as mãos, gente, não é lavar as mãos. E aqui, tirar a veste, aquela coisa de embaixo da água, e lavava a blusão, ia para um lado, ia para o outro. Tinha todo um ritual que demorava para lavar as mãos. Certo? Então ele tinha tudo isso. E acho que Jesus é essas coisas, porque isso aí é a tradição humana, né? Como ele vai falar lá em Mateus, quer dizer, isso daí é a tradição humana que o povo ficou inventando história, né? E ele não ligava para isso. Não ligava para esse tipo de tradição humana. Isso daí não era norma divina que tinha que lavar dessa forma. A ablução era para oferecer o sacrifício. O que os fariseus fizeram? Pegaram aquilo que era do sacrifício e levaram tudo para a mesa. Certo? Levaram tudo para a mesa. O Senhor lhe disse: vós, fariseus, limpais por fora o copo e a travessa. Quer dizer, ele pega aquilo que está acontecendo. Mas o vosso interior está cheio de roubos e maldade. Insensato. Mas a gente vai na casa da pessoa e chama ele de insensato ainda. Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dai em esmola o que está dentro, e tudo ficará puro para vós. Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e demais hortaliças. Aí vai falando aquelas palavras bem agradáveis, né? Tá? Então, mas tudo dentro do contexto de refeição. Porque a refeição é algo sagrado, né? É algo que, por isso que Jesus comia com os pecadores e se escandalizava os fariseus. Tá? E vamos lá pegar Lucas 15, né? Todos os publicanos e pecadores, todos, imagine que como Lucas coloca, todos, quer dizer, não tinha exclusão nessa história, tá? Aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam dizendo: esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Então contou-lhes essa parábola. E aí vem da dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. Então o problema não é nem só eles acolhem os pecadores, mas come com eles. Comer é ter em comum com a pessoa. Então Jesus come com Zaqueu, vou comer na tua casa hoje. Jesus come com os fariseus e Jesus come com os publicanos e pecadores. Então come com todo mundo. Tá? Então é aquela mesa que é a mesa do reino de Deus mesmo. Tá? A imagem do banquete que é o evangelho de ontem, né? Quer dizer, o evangelho de ontem vai falar o quê? Homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul vão comer a mesa do reino de Deus. Porque Jesus podia falar assim: homens do Norte e do Sul vão entrar no reino de Deus. Podia falar assim. Mas por que fala a mesa do reino de Deus? Porque a mesa, primeiro a mesa eucarística, mas a mesa ou banquete é uma das imagens do céu para Lucas. É uma das imagens do céu, que é participar da vida da outra pessoa. E vós sereis jogados fora, vós sereis rejeitados, enquanto outros vão tomar o lugar à mesa do reino de Deus.
certo? Então a mesa então uma das imagens do céu, além de Jerusalém celeste, é uma mesa, um banquete enorme, né? Imagina uma mesa com milhões de pessoas, né? Então essa é a imagem do céu, que vai ser um banquete eterno, tá? Um banquete eterno de se fazer parte, de se partilhar a vida eternamente, tá? Eternamente, certo? Essa figura já tinha no Antigo Testamento. Então vamos pegar lá Provérbios, livro dos Provérbios, capítulo 25. Versículo 6. Provérbios 25. Então é daqui que pode ser que brotou esta parábola aqui, que claro, Jesus não fala, mas ele trabalha isso daqui, tá? Não te mostre presunçoso diante do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. É melhor que te digam, sobe para cá, do que seres humilhado diante do príncipe. Então é aquela coisa de ficar atrás, um passo atrás, para esperar que suba, tá? Por quê? Porque aí, dentro desse contexto, essa vaidade, né, seria o certo. Jesus notou que então Jesus também observava. E o observar faz parte também da nossa vida e da nossa história, tá? E aí ele conta essa parábola. Quando tu for convidados para uma festa de casamento. Então o banquete de casamento, o protocolo designa rigorosamente, pois se alguém se dirige ao último lugar para provocar a honra de ser chamado ao primeiro, está incorrendo na mesma vaidade, inclusive mais refinada, né? Porque aí o lugar já é designado, tá? Não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que tu convidou, os dois venha a dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Que palavra que é aí, está em todo lugar aí? É a palavra lugar. Primeiro lugar, dá o lugar a ele, irás ocupar o último lugar, tá? Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Então, o que há de comum são 5 vezes falando a palavra lugar. O lugar não é... Aí tem a teologia do lugar, né? Em hebraico, que é o makom, tanto que essa palavra ela é tão importante no hebraico, porque, como vocês sabem muito bem, nós não falamos o nome de Deus, a gente não lê o tetragrama, né? Então nas Bíblias é colocado Senhor no lugar do tetragrama, tá? As 4 letras, perdão. Então é colocado a palavra Senhor, mas quando você lê em hebraico, está escrito lá as 4 letras, né? Então quando a gente vai ler, você vê que é o nome de Deus, você lê Hashem, que é o nome, ou você lê Adonai, quer dizer meu Senhor, que é o que normalmente nós como católicos traduzimos. Mas um dos nomes que o judeu lê quando ele vê o nome de Deus é Hamakon, o lugar. Porque pensando bem, a gente tem vários lugares que a gente vai, mas
O lugar nosso é Deus. É Deus. Porque querendo ou não, nós sempre estamos dentro de Deus. A gente está acostumado a falar, como São Paulo vai trabalhar a ideia de templo do Espírito Santo, tá? Somos templo da Trindade, e etc, tá? Mas o inverso também é verdadeiro. Não só Deus está em nós, mas muito mais, nós estamos dentro de Deus. Nós estamos dentro de Deus. Então vamos pegar lá o Salmo 138, né, que é o famoso, né, que a gente canta isso, né? Inclusive, Tá? viemos de Deus e voltamos para Salmo. Sim. Sim. Mas para falar a verdade, viemos dele, estamos nele e voltamos para ele, né? Tá? Mas mesmo sendo no contexto de mesa e refeição, aponta para uma vida celestial, né? 139. Oi? Mesmo a gente falando sobre mesa, sobre refeição, aponta para uma vida celestial. Sim. Vida futura. Sim. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me sento, quando me levanto. De longe penetras meus pensamentos, investiga meu caminho e meu repouso. Todas as minhas veredas estão conhecidas. Ou como que o salmista está trabalhando isso aqui? Ele começa de dentro. Quer dizer, me sento, me levanto, aí é fora. Depois de longe penetra meus pensamentos, investiga meus caminhos, meu repouso, minha vereda, são todos conhecidos. A palavra ainda não chegou na minha língua, que é o que a gente chama pensamento, né? Mas aqui não tem essa coisa, né? Mas nós damos esse nome, né? E eis que Senhor já sabes tudo. Então ele está fora e está dentro. Ele está fora e está dentro. Por trás e pela frente me envolves e pões sobre mim a tua mão. Muito admirável é teu conhecimento, que ultrapassas sublime e não posso atingi-lo. Para onde irei? Longe do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir até o céu, lá estás, tu lá estás. Se eu descer ao Sheol, que é a mansão dos mortos, estás presente. Se eu tomar asas da aurora, para habitar nas extremidades do mar, também me alcançará com a tua mão. Olha como o salmista está fazendo. Sobe, desce para os lados. Aonde for, Deus está. Aonde for, Deus está. Tá? Então, o nosso lugar é o Ramakom. O nosso lugar é Deus. O nosso lugar é Deus. Por isso a pena do inferno. O que é o inferno? É um lugar onde Deus se retira, porque as pessoas se retiraram dele. É as pessoas que fizeram a opção. Eu não quero a vós. Então, daquele lugar, Deus se retira para respeitar a liberdade dos condenados. Certo? Tá? Então vamos fazer uma teologia do lugar aí. Então, Gênesis 16, 13. Ela deu então ao Senhor que lhe havia falado esse nome: Tu és o Deus que me vê. Porque ela havia dito: acaso não vi aqui aquele que me vê? Por isso aquele poço que fica em Cádiz e Barat se chama Beer-Lahai, que é o poço daquele que vive e me vê. Eu não vou falar aqui a história inteira de Agar, mas não sei se vocês lembram, tá? Da história de Agar, tá? Agar, ela era a escrava de Sara. E o que acontece? Sara
é prometido que ela engravidaria, não engravida, ela perde a paciência. Ele fala para a escrava, engravidar, tá? E nasce como está aí Ismael, tá? Como está aí Ismael. E o que acontece? Abraão depois manda Agar embora, certo? O que está falando aí? Que Deus olha para Agar, tá? Então, está naquele desespero todo, em que a Agar, ela é expulsa, tá? Agar, ela é expulsa, e naquele desespero, Deus olha Agar no lugar que ela está. Então, qual que é a primeira mensagem aí? A gente tem que estar no lugar que a gente tem que estar. Porque se a gente não estiver no lugar que a gente deve estar, quando Deus for lá, não vai nos encontrar. Porque nós somos vocacionados para estar no lugar que a gente deve estar. Aquele lugar do sofrimento de Agar era o lugar que ela deveria estar. E foi naquele lugar que Deus a visitou. Deu para entender? Tá? Quando Jesus está falando do último lugar, do primeiro lugar, o que é? A gente deve encontrar o lugar que Deus designou para a gente estar. Tá? Então vamos ficar com essa pergunta, depois a gente volta nela. A gente deve estar no lugar que Deus quer que a gente esteja. Mas vamos ficar com essa pergunta. Depois a gente vai voltar nela daqui a pouco. 18:33, no mesmo livro do Gênesis. Agora no caso 18:33. Então, tendo acabado de falar a Abraão, o Senhor foi embora e Abraão voltou para o seu lugar. Gente, não é a questão de qualquer coisa. Voltou para o seu lugar, ele tinha que ir para o lugar que era dele. Então, quando a Sagrada Escritura põe isso, a gente poderia perguntar, mas por que colocar isso? Porque tem uma teologia por trás disso. Tem um pensamento por trás disso. A gente tem que ir aonde deve estar. 19:12. Os hóspedes disseram a Ló: tem mais alguém aqui? Genros, filhos ou filhas, todos os que tens na cidade, faze-os sair deste lugar. A ordem de Deus é para sair de Sodoma. A ordem de Deus é para sair de Sodoma. Por quê? Porque ali não é lugar para estar. Tá? Ali não é lugar para estar. Tá? 22:9. O sacrifício de Isaac. Tá? O sacrifício de Isaac. Todo aquele processo, né? De subir para ir para o Monte Moriá, etc. Tá? Então, no versículo 9. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou ali o altar, dispôs a lenha, amarrou seu filho Isaque e o pôs sobre a lenha. Olha o versículo 4. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar. Por que fica marretando isso? Porque aquele lugar, não sei se vocês sabem, mas o lugar em que Isaac ia ser martirizado e que não foi, que é o Monte Moriá, pela tradição é onde o templo depois ia ser construído. E onde hoje é a
a mesquita de Omar, aquela coisa de ouro em cima lá em Jerusalém. Tá? Então, o lugar. Por que esse lugar é importante para Abraão? Por causa dessa coisa da fé. Então é o 3, no terceiro dia, que é o número da vida, né? Vai para o lugar, vai para onde Deus designou. E levantou. Sabe por que fala que é o cum? Que é o cum é o verbo que vai formar makom. Tá? O cum, levantar, por quê? Porque o lugar para cima, que é levantar os olhos para o lugar do sacrifício. Certo? É o lugar onde ia fazer isto. Tá? Olha no versículo 15. Então o anjo do Senhor clamou a Abraão desde o céu, a partir do céu, pela segunda vez ele disse: juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, porque agis desse modo, não recusaste teu filho unigênito. Mas vamos ver na primeira, no 11. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui, no lugar. Eu estou aqui no lugar. E o anjo disse: não estenda as mãos contra o menino, não faça mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho, teu unigênito. Abraão ergueu os olhos, de novo, lugar de sacrifício, e viu atrás de si um carneiro preso num espinho pelos chifres. Então foi pegar o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar: o Senhor verá. Hoje se diz o monte que o Senhor vai ver. Tá? Quer dizer, se Abraão tivesse fugido, quem que é o fujão da Bíblia? Quem é o fujão da Bíblia? Jonas. E o que acontece com Jonas? Então, o que quer dizer isso? Primeiro, ele vai, todo mundo conhece a história, né? Ele vai para o barco e vai dormir. O barco sacoalhado, jogando todos os marinheiros para cima, e ele dormindo. Tradução: eu fugi e estou anestesiado. Tá? Deus vai indo, fala: eu vou te chamando. Você tem que ir para o seu lugar. Qual que era o lugar de Jonas? Nínive. Nínive, você tem que ir para o seu lugar. Então, vai fazendo, joga ele, toda aquela historinha, né? Joga ele no mar, e ele vai profundo. Ele vai experimentar a morte dupla, que é o mar, que é o lugar do caos, e o peixe, que é o lugar da morte. Ele passa os 3 dias, porque 3 dias tem que experimentar que está perdendo a vida. Então ele passa por isso, para quê? Para ir para o lugar dele. Então quando você foge, Abraão não fugiu. Se Abraão não tivesse ido, passado por essa coisa de fé, pode ser que a coisa não funcionasse na vida dele. Então ele tinha que passar por isso. Por isso lugar. O Jonas foge. Ele foge do lugar. Passa por a experiência de morte para voltar no lugar dele. Tá? Jesus vai pegar Jonas para falar: eu vou passar no ventre da terra e vou para o meu lugar. Qual é o lugar de Jesus? Do lado do Pai, à direita. Eis que virás o filho do homem. Deu para entender? Tá? Vamos lá, 28:16, o mesmo livro do Gênesis aí. Esaú e Jacó, o sonho de Jacó, tá? Ao despertar, Jacó tem o sonho da escada, subindo e descendo. Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia.
E cheio de pavor acrescentou: quão terrível é este lugar! E nada menos que a casa de Deus. Casa de Deus em hebraico, Betel. E a porta do céu. De madrugada Jacó levantou-se e por aí vai. Tá? Quer dizer, Deus escolhe lugares para a sua revelação. Aí vem a pedra que usou como travesseiro, aquela coisa toda. Deu para entender? Certo? Bom, por isso é lugar, Macom é lugar onde, lugar de residência humana, cidade, região, lugar, localidade, ponto, espaço, quarto, distância, região, quarteirão, direção, tudo, né? Mas vamos voltar lá, agora em Lucas. Então vamos voltar. Quando fores para a festa de casamento. Festa de casamento, vocês lembram do quê? Bodas de Caná, mais livro do Apocalipse. As bodas do Cordeiro. Então esta festa de casamento é o próprio símbolo do reino de Deus. Tá? É o próprio símbolo da vida do Cordeiro. Tá? Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois vem a dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Tá? Mas depois no 11 aí a gente entende. Qual a razão de estar no último lugar e não no primeiro? E aquela coisa, vem mais para cima. Então lembra, para cima, mas perto de Deus. Tá? Aquela coisa do levantar os olhos e ver o lugar. É sempre assim. É sempre esse movimento, tá? Qual a razão de estar em último lugar? Quem está em último lugar, qual a consequência? Nós já falamos dessa mesma passagem há 3 anos atrás, tá? Qual a razão de estar em último lugar? Lembram? Eu lembro alguma coisa assim, que é uma posição ao contrário, em vez de ser ruim, é privilegiado, porque se vê tudo. Então, quem está no fundo tem a visão do todo. Quem está no fundo pode ser convidado a ir mais para frente. É a frase de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu quero o último lugar, porque o último lugar ninguém quer. Tá? Mas aqui, o último lugar é o quê? Você consegue ver aonde você deve ir. Quem no orgulho toma a frente, tá? Ele se arroga, ele é jactância. Jactância vem do verbo do latim que é jacta, que é se jogar, tá? Quem se joga para frente não consegue ver qual é o caminho que deve traçar. Quem senta atrás tem a visão do todo. Do todo. Agora, porque quem se eleva será humilhado. O rupso aí, que é elevar às alturas, exaltar, e o tapeino, que é ser humilhado. Tornar para baixo, rebaixar, reduzir, humilhar, ter opinião modesta sobre si mesmo, comportar-se de modo modesto, destituído de arrogância, tá? É uma coisa bem de pobre mesmo, né? Bem de pobre mesmo, bem dessa humilhação. Porque quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Agora presta atenção. Friedrich Nietzsche, que é um filósofo extremamente irônico, ele falava assim que você se humilha porque você quer ser elevado, né?
quem se humilha querendo ser elevado, já é se elevando. E como sair dessa enrascada agora? Quem se eleva será humilhado. Pronto. Agora, quem se humilha será elevado. E agora? Mas será que eu me humilhando eu tenho a intenção de ser elevado? Será que isso não é orgulho também? E agora? Aí vai a intenção da pessoa, né? Então, qual a intenção? Não, mas se você se humilha porque você vai ser elevado, aí também é orgulho. E agora? Deve ser um comportamento livre. Comportamento livre e de serviço, né? Para que você já esteja sempre contemplando um todo, para de repente, de maneira que você pode servir. Então vamos lá. Que você pode proceder. Se humilhar para quê? Por que a gente se humilha? Para ser elevado? Não. Por que a gente se humilha? Para estar em mais intimidade com Deus. Então, é nessa linha, mas tem uma... Não seria intimidade, seria o quê? Amor. Não. Que Deus cresça. É, também, mas nesse ponto aí a frase de João Batista não... É aí outro esquema. Meu filho, no nosso caso, ele se humilha para ficar no nosso lugar. Então, a gente se humilha para quê? Com relação a Deus. Com relação a Deus. Reconhecendo aquilo que nós somos. E aí, reconhecendo que nós estamos reconhecendo o quê? Mas somos criaturas, o que é ser criatura? Nós somos, o que é isso para a nossa vida? A gente reconhece o quê? Nós somos criatura, nós somos... Oi? Então, se você tem essa intenção, que é a frase do filho da mulher de amanhã, que vai comemorar na quarta, que é Santo Agostinho, se você se humilha para buscar a verdade, que é a vontade de Deus, aí sim. Aí sim. Deu para entender? E não se humilhar, porque eu quero, como João e Tiago, eu quero sentar à direita e à esquerda. Ótimo, vocês vão sentar à direita e à esquerda, vão passar por martírio, vão sofrer. Aí sim, aí vocês estão no caminho certo. Porque aí vocês vão testemunhar a verdade. Certo? Então, sentar no fundo eu quero ver o caminho que Deus vai me chamar. Se vai ser naquela mesa ou naquela mesa. Eu quero ver qual é o lugar que Deus tem para mim. E aí eu vou atrás dele. Eu vou buscar a verdade dele e não a minha. E não a minha. Tá? Inclusive, você faz lembrar das outras momentos que nós tivemos aqui. A questão da humildade, que é pronta na terra. Então, quando a gente fala que a gente é criatura, o que nós somos? Vamos lá pegar Gênesis 2. Versículo 7. Então, o Senhor Deus modelou com o pó do solo, e esse pó do solo em hebraico chama-se Adamá, o homem, que é Adão,
e soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivo. Essa é a nossa verdade. O que a gente quer dizer quando a gente fala que a gente é criatura? Que o que a gente tem de vivo é graças a Deus. Ponto. Ponto. O que a gente tem é o sopro da vida de Deus. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa verdade. Tá? Então, nessa medida, nós temos que ir atrás do Deus que soprou em nós. Né? Tá? O Deus que nos fez. Aí vem de novo a questão do lugar. Tem. Mas esse é o nosso lugar. Mas se a gente vai pegar o Gênesis 3, tá? O que a serpente faz? Ela faz com que a dúvida entre. Deus sabe que quando vocês comerem, os seus olhos se abrirão. Toma na mão a própria vida. Toma a frente. Então, lá no Gênesis 3, no versículo 6, a mulher viu que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Colheu o fruto. A mulher, ela foi e tomou a frente. Ela fez isso. Depois Adão a mesma coisa. Comeu dele e deu ao marido que estava com ela. E ele também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e reconheceram que estavam nus. O pecado aí não é conhecer o bem, não é tomar a frente. É querer fazer as coisas pela própria iniciativa, de sentar no primeiro lugar. O que Eva fez foi isso. Ela sentou em primeiro lugar. Como Adão também. Desobediência, contrário de Adão. Mas desobediência é isso. Desobediência é você tomar a frente de Deus. O que é ser obediente? Obedir é aprender a ouvir a Deus. Mas a gente ouve a Deus para quê? Para ouvir a Deus. Não, a gente aprende a ouvir a Deus para seguir. Lembra lá de João 10? As ovelhas escutam a minha voz e me seguem. A gente ouve a palavra de Deus para seguir a Deus. Não adianta ouvir a palavra de Deus e não seguir. Não é verdade? Para que eu vou ouvir para ouvir? Não. A gente ouve para seguir. Para falar aonde que Deus quer que a gente sente. Uma menina, numa entrevista, perguntou para o Papa Francisco se ele queria ter sido Papa. Ele falou, só se eu fosse louco. Por quê? Porque só um louco, como também chamaram Jesus de louco os parentes dele, só um louco vai querer ir para um lugar desse sem ser chamado por Deus. Quem toma o lugar que não é seu, esse é louco. Esse é louco. A gente tem que estar aonde a gente deve estar. Lembra lá que não dá para ficar indo tudo quanto é passagem, mas lembra lá, quando chegar o dia do Filho do Homem, 2 mulheres vão estar, uma será tomada e a outra será deixada. Quer dizer o quê? Aquela que está no lugar vai, aquela que não está no lugar não vai. Claro que não é fazer estar no lugar em que a gente está, onde que Deus quer que a gente esteja. Deu para entender? Tá? Então, quem se humilha será elevado, é quem sabe o próprio lugar, esse Deus vai pegar. Quem se eleva, Deus vai fazer voltar para retomar o caminho. É que nem aquele joguinho de tabuleiro, né, que você pegava e tinha que voltar tudo para o começo para começar tudo de novo. Então, às vezes, Deus faz isso com a gente. Você volta lá para trás, volta que nem Pedro, né?
Agora a Bíblia vamos pegar lá Mateus 16, né? A Bíblia da CNBB coloca a tradução como deve ser, né? A tradução correta de Mateus 16. Pela primeira vez, uma Bíblia traduz da forma como deveria ser traduzido, né? Pedro recrimina Jesus, tá? No versículo Mateus 16, 22. Então Pedro, chamando à parte, começou a censurá-lo. Deus não te livre, Senhor, que isso nunca te aconteça. Quer dizer, Jesus fala que ele vai sofrer, Pedro fala, não vá para esse lugar. Deus te livre desse lugar, tá? Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás, opositor. Vai para trás, você está me impedindo de eu ir para o meu lugar. E o meu lugar é a cruz, tá? Tu és para mim uma pedra de tropeço. Pedra de tropeço em grego é escândalo. Escândalo. É escândalo. Você está impedindo de eu seguir em frente. Vai para trás de mim e aprende a ser discípulo. Pois não pensais de acordo com Deus, mas de acordo com os homens. Os homens não querem sofrer, a gente não quer. Não é só Pedro, todos nós também falamos. A gente não falaria coisa diferente para Jesus. Né? A gente não falaria coisa diferente. Deu para entender? Você está me impedindo de eu ir para o meu lugar. Porque tinha que passar pela cruz. Sim? Mas é o pensamento humano. Jesus está falando. Você não está pensando como Deus, você está pensando como homem. E a maioria de nós, todo mundo faz isso. Todos nós fazemos isso. Tá? A gente fala assim com uma pessoa, uma família, né, que o pai é muito idoso e os filhos ainda são muito jovens. Quando a gente fala, esse idoso pode morrer com momento, né, esses filhos ainda tão pequenos. Tem algumas pessoas que se espantam, mas é uma realidade, né? O idoso já está doente até e tem filho lá de 10 anos. Tem toda uma questão social e tudo. Quando a gente fala isso, as pessoas... Não, mas vai morrer. Não é? Claro. Né? Acontece muito. Vamos pegar Provérbios 15, 33. Não sei porque mandou para cá. Mas o Senhor é uma escola de sabedoria. Antes da glória, sim. Antes da glória está a humildade. Tá? Quer dizer, antes de chegar à glória está a humildade. Como está a tradução de vocês aí? O temor a Yahvé é disciplina e sabedoria. Antes da honra está a humilhação. A humilhação. Quer dizer, tem que passar para a humilhação para chegar na glória. Tem que passar. Tá? Tem que passar. Oi? Glória. Vida, morte e ressurreição. Não, mas aí a glória é tudo aquilo que é manifestação de Deus, né? Para chegar no posto mais alto, tem que passar pela humilhação, né? Tá? Vamos pegar Ezequiel 17, 24. Ezequiel 17, 24. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abato a árvore alta e exalto a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, Senhor, falei e farei. Então é Deus quem exalta, é Deus quem humilha.
Então é ele o autor disso, por quê? Porque é ele que conduz esta história, tá? Vamos pegar Mateus 23, 12. Bom, aí vamos pegar no 10 só para entender o contexto. Não vos deixeis chamar de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deverá ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Aqui já é na perspectiva do serviço, tá? Filipenses 2, versículo 6. E aí, em Filipenses 2, a gente vê isso acontecendo com o próprio Jesus, tá? Ele, a gente falaria assim, né? Se fosse antes, né? Da vinda de Jesus, a gente poderia falar, não, Deus não sabe o que é ser humilhado. Em Jesus, Deus sabe perfeitamente o que é a escola da humilhação, tá? É nessa perspectiva que os santos pediam sofrimento e pediam humilhação, né? Porque na escola da humilhação eles aprendiam a crescer, tá? Versículo 6. Ele, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano, e encontrado aspecto humano. Versículo 8. Humilhou-se, tá? Fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse humilhou-se junto com o obediente é o centro desse hino aqui, tá? Por isso, por causa da humilhação e da obediência, Deus o exaltou acima de tudo. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo ele se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vem descendo a humilhação e a obediência, depois sobe até a exaltação. Então, Jesus manda a gente fazer isso, mas o primeiro que experimentou isso foi ele. Foi ele. Tá? E de forma extrema. Tá? De forma extrema. Agora o versículo 12. Quando tu deres um almoço, um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. O rico aí é para chamar atenção mesmo. Pois poderiam também convidar-te e já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, aleijados, os coxos e os cegos. Então tu serás feliz. Macários em si. O mesmo Macários que é o bem-aventurado lá das bem-aventuranças. Tá? Porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição do justo. Então, a gente não pode ter esse princípio. Eu vou ajudar o pobre para ser recompensado aqui. Tá? O referencial é eterno. Tá? O copo de água dado porque sois de Cristo não ficará sem recompensa. A recompensa é a eternidade. Porque às vezes a gente transforma isso em moeda de troca. E não deveria ser assim. A generosidade desinteressada, tá? A generosidade desinteressada é um ensinamento aí. Vamos pegar Lucas 6, 32. Lucas 6, 32. Se amais o que vos amam, que gratidão os esperais? Também os pecadores amam os que os amam. Se fazeis o bem
aos que fazem o bem, que gratidão esperais? Também os pecadores agem assim. E se emprestais somente àqueles que têm que esperais receber, que gratidão esperais? Até os pecadores emprestam a pecadores e para receberem equivalente. Amai os vossos inimigos. Porque o inimigo você ama, mas você sabe que ele não vai te amar. Ele não vai te amar. Tá? Então ele não vai te retribuir aqui. Pode ser que o teu amor por ele vai levar para o céu. Tá? Mas não espera aqui. Tá? Fazei o bem e emprestai sem esperar nada em troca. Então é a gratuidade que faz isso daí. Então vamos pegar Isaías 58. Isaías 58, 7. Não será também repartir teu pão com o faminto, recolher na tua casa o indigente e o errante? Quando vires alguém nu, veste-o e não despreze tua própria carne. Então a tua luz irromperá como a aurora, e a tua cura virá mais depressa, a tua justiça irá à tua frente, e a glória do Senhor te seguirá. Tá? Vamos lá no... Então, quando invocares o Senhor, Ele te atenderá, e quando chamares, retirais-me aqui. Se tirares do teu meio o jugo, o dedo acusador e a conversa maligna, se deres ao faminto o teu alimento, e saciares o que está humilhado, a tua luz brilhará nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor será sempre o teu guia, e se fartará até em lugares áridos. Ele fortificará os teus ossos, e será um jardim bem irrigado, uma fonte cujas águas não param de correr. E a tua nação reconstruirá as ruínas antigas. Tá? Vamos pegar Eclesiásticos 7. É o livro anterior a Isaías, tá? Sete. 32. Com todas as tuas forças, ama aquele que te fez e não abandone os teus ministros. Honra a Deus com toda a tua alma, reverência aos teus sacerdotes. Dá-lhes a tua parte como primícias, oferta, purificação, estende a tua mão ao pobre. Aí no 36 e 32, aí depende da numeração bíblica, né? Na de você deve estar 36. Estende a tua mão ao pobre, para que a tua propiciação e a tua bênção sejam perfeitas. Tua generosidade atinja todos os viventes. Mesmo os mortos não recuse a tua piedade. Quer dizer, reza pelos mortos também. Não deixe de consolar os que choram. Aflige-te com os que estão aflitos. Lembra de São Paulo? Chorar com os que choram. Quer dizer, é esse processo. Então, quando a gente vê isso aqui, não hesite em visitar os doentes. Assim há de ter confirmado na estima de todos. Em todas as tuas obras, lembra-te do teu fim, jamais pecará. Lembra que vai morrer, sabe? Esse processo todo é o quê? É a gratuidade. É fazer sem esperar recompensa. Tá? Sem esperar recompensa. É o famoso lá de 1 Coríntios 12. Basta-te a minha graça. Certo? Então é fazer realmente. Aí o fazer não é só a comida, né, gente? Seria muito pouco. É
tudo. É tudo. Então, é aquela, quando a gente faz homilia disso, né? É aquela, eu sempre falo da mãe que dá conta pro filho, né? Mãe não dá conta para filho, né? Quando faz 18 anos, eu fui lavadeira, passadeira, babá, aqui tá a conta. Tá? É gratuidade pura. Faz sem esperar nada em troca. Agora, se eu crio filho, porque eu quero que eu me cuide de mim quando ficar velho, aí já tem uma intenção que não tem que ter essa intenção. Tem que deixar Deus cuidar. Aí volta Tá? para outro lugar, na nossa comunidade, Sim. pastorais. Sim. É a mesma coisa. Mas se eu trabalho na pastoral para receber aplauso, já recebeu a recompensa conforme Mateus 6. Então, nem o aplauso a gente deve esperar. Esse aplauso é do mundo. É uma ânsia do mundo. Então a gente deve fazer aquela coisa, né? Como diz São Paulo. Esquecendo o que está atrás, me arremeto ao que vem para frente, né? Então, trabalho feito, trabalho esquecido. É a mesma coisa. Então, a gratuidade é, eu faço sem esperar nada de recompensa. Vai falar que nós gostamos disso? É claro que não. A gente quer reconhecimento. Mas, pela escola de Jesus, a gente tem que trabalhar para não querer reconhecimento. Tá? A igreja que é rica em sabedoria conta isso para nós, né? Não, é tudo feito. Tanto que a igreja não coloca as obras que ela faz. Ela não faz publicidade. Tá? Sendo que a igreja é a maior instituição de caridade do mundo. Tá? Mas não fica, porque vem desse princípio aqui. Essa solidariedade gratuita conta de novo para um lugar. Sim. O lugar é o quê? É a última palavra. É a recompensa eterna. A recompensa eterna, gente, é o nosso último lugar. Quando a gente for para o céu, a gente não vai querer outro lugar. Quando você chegar no céu, chegar na presença de Deus, acabou. Porque é o lugar que é o próprio Deus. Lembra lá do livro do Apocalipse? Não vai ter templo, porque o templo é o próprio Deus. Então é para sempre. Então a gente vai aprendendo, ficando atrás, vai aprendendo a não querer recompensa para chegar no lugar. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? Ganhar o mundo inteiro. O que adianta? Né? Sempre. Né? Vamos rezar então o Salmo, versículo 97. Os novos aí, que é o Salmo, vocês têm ou não? Já tem, né? A senhora ali, ela acho que não tem, né? Dá lá para ela lá. Alguém não tem mais? Isto. Bem. Vamos lá. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus, para observar a tua palavra.
não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto o caminho da falsidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pedindo ao Pai a graça de nós nos colocarmos no nosso lugar, pedindo a graça da gratuidade nas nossas ações, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós os damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e dê em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.